A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os ouvintes do programa Missionários da Verdade. Aqui quem vos fala mais uma vez é o missionário Kelson de Barros. Já estava com saudades de todos vocês, estava com saudades de trazer aqui uma mensagem, de trazer um ensino, de falar sobre o nosso Deus para toda Alagoas, para toda Maceió, para toda a região. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, que Deus continue derramando infinitamente a sua graça sobre todos do estado de Alagoas, da cidade de Maceió, das cidades circunvizinhas, você que me ouve aí na cidade do Pilar, na cidade de Rio Largo, de Satuba, Cajueiro, Capela, Viçosa, Paulo Jacinto, em qualquer lugar do sertão de Alagoas, nos estados circunvizinhos, em Pernambuco ou Sergipe, receba o nosso abraço, o nosso carinho. Obrigado pela sua audiência e fique conosco, porque neste momento nós estamos iniciando um estudo muito específico. Neste dia tão especial, fique sintonizado para você descobrir e você saber a verdade sobre o Natal. Essa verdade que nós estamos trazendo aqui não é uma verdade dos missionários da verdade. A verdade que estamos trazendo aqui nesta noite é para que você possa aproveitar muito esse dia tão especial que nós conhecemos como o Natal. Primeiramente, quero agradecer a Deus mais uma vez pela oportunidade, agradecer a todos aí dos missionários da verdade. Louvado e engrandecido seja Deus por estarmos aqui mais uma vez, mais uma noite, mais um programa. Quero agradecer também a todos que participaram do nosso estudo sobre a apostasia da igreja e a decadência da sociedade, que acabamos na semana passada com uma ministração maravilhosa do nosso pastor Flávio. Muito obrigado a todos que participaram, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. As portas do programa Missionários da Verdade não estão abertas, elas estão escancaradas para cada um de vocês. Homens de Deus passaram aqui, homens de Deus pregaram aqui, e louvado seja Deus pela vida de cada um deles. E próximo ano estão todos convidados para continuarmos disseminando a palavra de Deus, disseminando o Evangelho genuíno de Cristo, para a honra e para a glória do nosso Deus Todo-Poderoso. E hoje, meus queridos e amados irmãos, nós estamos trazendo o tema A Verdade sobre o Natal. Por que a verdade sobre o Natal? Existe alguma mentira sobre o Natal? Existem falácias sobre o Natal? Existe paganismo relacionado ao Natal? Vamos aprender nesta noite em nome de Jesus. O tema Verdade sobre o Natal nós já trouxemos em outros natais aqui no programa Missionários da Verdade. Hoje nós estamos dando uma repaginada. Nós vamos falar diretamente sobre o Natal. Primeiramente nós precisamos saber o que é o Natal. A palavra Natal, na sua etimologia, ela vem do latim, que significa e tem o sentido de nascer. Então, já iniciando aqui o nosso estudo, nós já podemos observar que o Natal, quando nós falamos a palavra Natal, nós já estamos nos referindo ao nascimento. O nascimento de alguém, o nascimento de uma pessoa, o nascimento de um Deus, nos referindo a um nascimento. E nós sabemos que ele está sendo referido ao nascimento de Jesus. Mas existem hoje, meus queridos e amados irmãos, existe uma guerra que foi travada dentro do meio evangélico sobre o tema Natal. Existem os religiosos que em muitas igrejas, denominações, não aceitam a data 25 de dezembro como o nascimento de Cristo e por isso não comemoram. Existem as pessoas que fazem o contrário. Existem igrejas que não só comemoram,
como dentro das igrejas possuem as árvores de Natal, enfeitam com pisca-piscas, né, com iluminação, e em contrapartida estão aqueles que assim não os fazem, não acreditam. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, meus queridos. Existe um debate, existe uma discussão que o dia 25 não é o dia exato do nascimento de Cristo. Alguns historiadores mencionam a data mais próxima que podem mencionar sobre o nascimento de Jesus seria março, abril. Outros já informam que seria por volta de setembro, outubro. Acredita-se que o dia 25 de dezembro ele foi celebrado como Natal, como o nascimento de Cristo. Foi posto pela Igreja Católica por volta do século IV depois de Cristo, pelo Papa Júlio I. Essa é uma das hipóteses. Porém, existem algumas hipóteses diferentes. Então, meus queridos, nós temos hoje alguns grupos evangélicos cristãos que não são a favor de comemorar o Natal. Já existem outros cristãos que são a favor. E quem está com a razão? Se Jesus não nasceu no dia 25, por que nós deveríamos comemorar o Natal? E o que o Papai Noel tem a ver com isso? O que a árvore de Natal tem a ver com isso? Vamos por parte. Meus queridos e amados irmãos, primeiramente, algo em nossas vidas, como cristãos, que impede o nosso crescimento espiritual, o nosso conhecimento. A primeira e primordial situação das nossas vidas, que nos faz, muitas vezes, ser cegos em meio à grande multidão, é que nós perecemos por falta de conhecimento. A falta de conhecimento dentro das igrejas, dentro das denominações, dentro do meio evangélico, para o povo cristão, é estarrecedor. Como diz lá em Osés 4,6, o povo perece por falta de conhecimento. Esse conhecimento poderia ser acrescentado se as igrejas elas oferecessem treinamentos, cursos e principalmente teologia gratuita. Mesmo que uma teologia básica, mesmo que fosse uma teologia um pouco superficial, mas com certeza ajudaria muito. Mas infelizmente em muitas denominações, em muitas igrejas, que ganham com isso, que ganham com cursos, que ganham para que aqueles irmãos eles tirem do seu bolso para que eles possam adquirir conhecimento. Não que seja errado você pagar um curso para que você tenha conhecimento, mas que, na minha concepção, eu vou dizer para os irmãos aqui um posicionamento pessoal, né? Não é um posicionamento que eu estou dando aqui da Bíblia, né? Eu estou dando um posicionamento pessoal. As igrejas deveriam sim possuir um curso de teologia gratuito para os membros, porque tem muitas discussões nos nossos dias que não existiriam mais se o conhecimento estivesse mais abundante dentro das igrejas. Então, meus queridos, quando nós falamos no Natal, mesmo nós sabendo que talvez não seja a data exata, porque verdadeiramente ninguém sabe qual a data que o nosso Cristo nasceu. Como falei, alguns dizem que pode ter nascido lá para abril, outros em setembro, outros em outubro. Alguns relacionam a data a uma data de um deus pagão, que era comemorada nessa mesma data, deuses pagãos e tudo mais. Outros relacionam a árvore de Natal também a costumes pagãos, porque também existia antes de Cristo, inclusive há relatos que as pessoas cultuavam alguns deuses também utilizando uma árvore. Depois de Cristo houve também outras religiões e assim por diante até chegar ao cristianismo. E, conseguintemente, também foi incorporado nesse pacote de Natal o Papai Noel, né? O São Nicolau. Era um bispo da Igreja Católica que é um personagem lendário, né? O famoso Papai Noel.
um cristão. E ele era conhecido, esse personagem, São Nicolau de Mira, ele era conhecido como um bispo cristão, né? Segundo alguns historiadores, que viveu entre os séculos III a.C. e século IV, conhecido também como São Nicolau. E ele ficou conhecido pela sua generosidade, por isso que falam hoje que o Papai Noel leva presentes, né? Então ele era muito conhecido, ele era cristão e ele foi conhecido pela sua generosidade. Porém, meus queridos, ele ficou famoso justamente por volta do ano de 1931, quando a Coca-Cola, ela contratou um artista para pintar o Papai Noel em seus anúncios de Natal. E isso fez com que Papai Noel, São Nicolau, Santa Claus também, como é conhecido, ele ficou conhecido mundialmente. Então ele ficou muito mais famoso. E, conseguintemente, cada vez mais que os anos passam, que há um globalismo, um progressismo, que tentam diminuir cada vez mais as coisas de Deus, a imagem do cristianismo, cada vez mais tentam suprimir as coisas bíblicas, mas colocaram São Nicolau ou o Papai Noel à evidência cada vez mais. Então, hoje há uma discussão, inclusive, que as pessoas elas dão mais valor a Papai Noel do que a o próprio nascimento de Cristo. Então, meus queridos e amados irmãos, é um tema muito curioso, porque nós vivemos em um tempo de guerra de todas as vertentes, que é uma guerra espiritual tremenda, é uma guerra política, divisões, e essas divisões dentro da igreja, inclusive. Então, dentro da própria igreja, nós vemos que há essa divisão, onde pessoas apontam para o Natal como uma festa pagã, outros apontam que não é uma festa pagã, é um momento de confraternização, e cada vez mais suprimindo, cada vez mais menos pessoas comemoram o Natal. Mas qual é o nosso posicionamento quanto a isso? Qual é o posicionamento dos missionários da verdade? O que é que os missionários da verdade pensam sobre o Natal? Meus queridos e amados irmãos, vamos colocar aqui alguns tópicos importantes referente ao nosso posicionamento. A nossa visão referente ao Natal, ela tem que ser de um modo amplo, ela tem que ser de um modo compreensível e principalmente bíblico. E como nós somos missionários e missionários da verdade, nós não podemos perder as oportunidades. Nós entendemos que essa data pode ter sido comemorada em alguns momentos da história, né? Alguns povos podem comemorar, até porque nós sabemos que todos os dias tem comemoração de personagens da Igreja Católica e também de personagens pagãos. Então nós sabemos que cada dia, inclusive o meu aniversário, são datas específicas para determinados santos, por exemplo, então alguns deuses de algumas mitologias. Então, meus queridos e amados irmãos, nós precisamos entender principalmente que, por mais que essa data pode ter sido usada em alguns povos, o Natal ele hoje está sendo mais voltado para o Papai Noel do que para Cristo. Nós sabemos disso. Por mais que essas coisas estão acontecendo, nós como cristãos, nós devemos agarrar as oportunidades. As oportunidades, elas devem ser agarradas. Esse é o nosso posicionamento. E nós vemos principalmente que a intenção que nós temos no Natal, a intenção do que nós vamos realizar no Natal é o que vai importar. Então, meus queridos e amados irmãos, a intenção do nosso coração é que vai dizer se aquilo é agradável ou não para Deus. Porque, primeiramente, a data hoje, 25 de dezembro, ela não é uma data para comemorar um ídolo pagão. Hoje
quando se fala de 25 de dezembro, é primordialmente a nível mundial lembrado do nascimento de Jesus. Então, primeiramente, se eu, mesmo não sendo uma data exata, mas se eu estou lembrando do nascimento do nosso Deus Todo-Poderoso, lembrando que Deus enviou seu único Filho para morrer no meu e no seu lugar, que morreu na cruz, mas antes ele nasceu e no seu nascimento ele deitou em uma manjedoura. Se nós estamos lembrando essa história, se nós estamos nos regozijando pelo nascimento do nosso Salvador, isso não é paganismo. Se nós observarmos bem, no topo das árvores de Natal possui uma estrela. E essa estrela, ela tem um significado. E também não é um significado pagão. O significado está em Mateus 2, 10, 11, que diz: e vendo eles a estrela, regozijaram-se muito e com alegria. E entrando na casa acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Então, meus queridos, aquela estrela está referindo à estrela que a Bíblia menciona. Então vemos que tem símbolos no Natal que está relacionado ao nascimento de Jesus. E quando nós falamos do nascimento de Jesus, não foi algo que inventaram. O nascimento de Jesus não é um momento pagão, não é uma teoria. Isaías 9,6 diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Lá em Mateus capítulo 1, versículo 23 também diz: eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamará pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Nós vemos que a Bíblia, a palavra de Deus, o nosso guia, mostra, explica, menciona o nascimento de um Deus, o nascimento de um menino, o nascimento de um Salvador. E esse nascimento foi primordial para a nossa vida, para a nossa salvação. Se Deus não tivesse nos presenteado com Cristo, talvez nós não estaríamos aqui, porque nós somos pecadores, nós carecemos da graça de Deus, e sem essa graça nós não somos nada. Sem a graça de Deus, sem aquela morte na cruz, sem o nascimento de Cristo, e se Cristo não tivesse padecido na cruz por mim e por você, se isso não tivesse acontecido, nós estávamos perdidos. Nós não teríamos salvação, porque todos pecam, estão destituídos da glória de Deus. Então, o primeiro ponto dos missionários da verdade referente ao Natal é que, a depender do seu coração, se a sua intenção é, neste dia, se confraternizar, é neste dia relembrar do nascimento de Cristo, isso não é paganismo. Um outro ponto importante é que nesse dia é um tempo de oportunidade, é um tempo de confraternização, é um tempo que você vai se reunir com os amigos do trabalho, você vai se reunir com as pessoas, com seus familiares, você vai se reunir com pessoas importantes da sua vida. E neste momento é um momento de oportunidade, é um momento que você tem para evangelizar também. Você não vai chegar para essa pessoa e dizer: ah não, hoje é dia de paganismo, hoje é dia de um Deus pagão qualquer. Não, hoje você vai dizer: Cristo nasceu e morreu para perdoar os pecados, para nos trazer salvação.
Nós vemos que é um momento de oportunidade. Nós podemos aprender com o apóstolo Paulo lá em Atos 17, 22, quando ele estava lá em Atenas. Ele disse: achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Veja bem, Paulo estava em Atenas, cheio de deuses pagãos, cheio de mitologia, mas ele achou um altar. Um altar estava escrito ao Deus desconhecido, e Paulo não perdeu a oportunidade. O apóstolo Paulo, ele não perdeu a oportunidade. Ele disse: pois que vos honrais sem conhecer, é o Deus que eu vos anuncio. Então, meus queridos e amados irmãos, a oportunidade, nós temos a oportunidade, nós vamos nos reunir com familiares, com amigos, com fraternizações, e nós devemos agarrar essas oportunidades. Um outro ponto, meus queridos, é um momento para unir a família. Talvez familiares que você nunca mais teve contato, talvez aquelas pessoas que você deseja estar sempre perto. Esse é um momento de oportunidade, como falamos. E nessa oportunidade, o que é que você vai falar para essas pessoas? O que é que você vai dizer para as pessoas que não comungam ainda da sua fé? Você vai dizer que um dia existiu um homem que nasceu aqui na terra, e ele era Jesus. E a Bíblia diz lá em Isaías capítulo 53, versículo 3 e 5, que ele era desprezado, era o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos. Como um de que os homens escondiam o rosto, era desprezado e não faziam caso dele. Mas verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores ele levou sobre si. E nos reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós fomos sarados. É isso que nós precisamos pregar no Natal. No Natal também é um momento de nós renovarmos as nossas forças, porque a Bíblia diz: dá força ao cansado e multiplica as forças dos que não têm vigor algum. Os jovens também se cansarão, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças. Está lá em Isaías 40. É um momento de renovarmos as nossas forças. É um momento de estarmos juntos, de nos confraternizarmos, de lembrarmos do nascimento de Jesus, mas de renovarmos as nossas forças. Também é um momento de reflexão. É um momento que podemos parar para refletir. É um momento que podemos pensar nos nossos erros. É um momento que podemos mudar. Podemos renovar nossos votos com Deus. É um momento único. Muitas vezes pode ser um momento único, pode ser um momento de conversão, pode ser um momento de arrependimento de pecados. Meus queridos, esse é um momento importante. Então, meus queridos e amados irmãos, qual é a sua intenção no Natal? Qual é a verdadeira intenção que você tem no Natal? Você quer dizer que você prefere não comemorar, não fazer uma festa com a sua família, não ter oportunidade de evangelizar, de falar do nascimento de Jesus, porque alguém pensa que essa data não é uma data correta, não é uma data... E qual é a data que você vai falar de Jesus? Qual é a oportunidade? Vejam que o mundo para nessa oportunidade. Nós vemos um momento de confraternização, mas eu vejo um momento extraordinário para evangelizar, para fazer missões, para falar de Jesus, do amor de Cristo, o porquê que ele veio. Meus queridos e amados irmãos, o povo morre por falta de conhecimento. O povo perece por falta de conhecimento. E um pouco mais de conhecimento, você, caro ouvinte que me ouve neste momento, poderia alcançar uma vida neste Natal. Então, vejam a importância do Natal. O verdadeiro significado do Natal não é por coisas banais. Não é para você adorar deuses pagãos. Não é para você adorar homens. É para você lembrar que um dia um Deus Todo-Poderoso enviou seu único Filho para morrer por mim e por você. E agarre esta oportunidade. Meus queridos, Tim Keller, ele diz: o principal motivo
do Natal. Ele diz a principal verdade sobre o Natal. Ele diz que o mundo não pode salvar a si mesmo. O mundo não pode salvar a si mesmo. Esse é o principal significado do Natal. O principal significado do Natal é que nós não podemos nos salvar por si. Então precisamos entender que a religiosidade muitas vezes ela cega alguns cristãos e acabam fazendo com que esses irmãos, eles, ao invés de agarrar oportunidades, eles percam grandes oportunidades de evangelismo, de missões, de confraternização, de perdão. É um momento também de perdão. Meus queridos e amados irmãos, para finalizar, eu quero dizer para vocês qual é o verdadeiro significado do Natal. A verdade sobre o Natal absoluta. E essa verdade, ela está escrita lá em João, capítulo 3, versículo 16 e 17, que diz que Deus amou de tal maneira o mundo que lhe deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O verdadeiro significado do Natal é o amor de Deus por nós. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus por todas as coisas. Que Deus abençoe grandemente a sua família, a sua vida e que lhe dê muita sabedoria para que neste Natal você possa falar sobre o amor de Cristo, você possa evangelizar, você possa se alegrar, porque um dia o amor de Deus nos alcançou através de Cristo. Chegamos ao final de mais um programa Missionário da Verdade. Obrigado pela sua rica e poderosa audiência. Louvado e engrandecido seja Deus. Não esqueçamos jamais que missões senão agora quando, senão aqui e aí onde, senão você quem irá fazer, porque missões, essa é a nossa marca. Um Feliz Natal para todos. Até o próximo sábado, assim o nosso Deus permitir. Um forte abraço e que Jesus seja sempre o nosso respirar.